Fala, turma! Olha, hoje, sexta-feira, de muito calor na cidade de Curitiba, começamos aí mais um programa. Infelizmente, quarta-feira passada, por problemas pessoais, eu não consegui fazer o nosso programa, mas hoje a gente vai começar com uma entrevista com um grande amigo, mas também um baita especialista, que é o Gustavo Miró, diretor da Associação Brasileira de Direito e Economia. Ele é mestre e doutorando em Direito Econômico pela PUC, mestrando em Economia pela Federal, olha só, estudando ao mesmo tempo dois espaços, e especialista em Direito Tributário e Empresarial pela PUC e, por consequência, é advogado e também trabalha, que não está aqui, mas eu sei que você sempre trabalha na área trabalhista, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco, mas eu quero agradecer você estar aqui com a gente no programa da Rádio Paraná Oficial. Isso mesmo, obrigado, Luan, pelo convite. Queria agradecer também à Rádio Paraná, né, pelo espaço, por oferecer aí todo esse espaço, e também é muito importante que esse programa Fala Turma tenha entrevistado bastante jovens, né, eu tenho acompanhado e fico muito honrado com o seu convite. Né, ainda mais estar aqui compartilhando espaço com um amigo e com um grande ativista que eu sempre admirei aí da juventude, da educação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço você mais uma vez aqui, ó. O pessoal tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. Ô, Alexandre, manda para mim, escreve no WhatsApp, que eu não entendi nada porque eu tô sem óculos hoje. Inclusive, a gente fala. Mande um abraço pro Luiz Paulo. Tá bom? Ele tá assistindo, ele tá assistindo. Ele tá mandando um abraço pra mim? Luiz, tá faltando você aqui. Mande um abraço pra ele. É que o Luiz é o nosso amigo contador aqui também, que ele tem uma grande admiração minha, das minhas imitações do senador Roberto Requião aqui nesse programa. Mas para contar um pouco da tua trajetória, Gustavo, eu queria que você contasse um pouco por que você escolheu o direito, mas principalmente porque o direito econômico, tendo em vista que tem diversos, tem um pessoal que vai para o direito empresarial, etc. Por que escolher o direito econômico? Então, Luan, essa é uma paixão que vem desde a graduação, né? Eu fiz a graduação em Direito na PUC e lá eu tive acesso a um grupo de estudos, o qual eu também sou coordenador hoje, que é o Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito. E assim, eu sempre soube que quis fazer Direito, mas quando eu comecei a me interessar mais por essa área acadêmica, já dentro da faculdade, eu conheci esse grupo, o GRAED, Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito, e lá eu vi que a economia ela tinha que ser, né, um método das pessoas se utilizarem do método econômico para avaliar os impactos das suas decisões no dia a dia. Inclusive, isso deve ser válido inclusive para os agentes públicos, né? É aí que surge a análise econômica do direito. Então, comecei a me interessar. Eu acho que, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente ainda é jovem, mas quando a gente está na graduação e tudo mais, tendo abertura a esses novos campos do conhecimento, a gente se ilude muito. E assim, eu nunca achei que a filosofia moral, a sociologia, ela conseguia resolver todos os problemas do direito. Certo. O direito ele é muito baseado, né, nesses princípios filosóficos, sociológicos. E aí surgiu, né, esse grupo de estudos que apresentava a economia como método de solução de conflitos. Mas eu quero uma pergunta aqui. Na época do ensino médio ali, você já gostava de fazer conta? Porque também você é do direito econômico, mas tem que entender de inflação, de perspectiva de crescimento econômico. Como é que foi esse mundo dos números para você? Pior que não, Luan. No ensino médio eu sempre fui muito bem em matemática. Era da história? Sempre sabia que gostava de direito, gostava inclusive de filosofia, sociologia, por isso que até foi fácil para mim decidir o direito, né, quando eu estava prestando o cursinho vestibular. Então foi na graduação mesmo que eu tive esse contato com a economia. Né? O irmão meu também começou a fazer economia na Universidade Federal do Paraná. Certo. E, enfim, daí eu comecei a me interessar e eu achei bacana essa metodologia de utilizar a economia como instrumento para avaliar os impactos que o direito traz. Porque, querendo ou não, qualquer reforma que a gente tem, qualquer decisão, não só dos legisladores, do Poder Executivo, mas também decisões do Poder Judiciário, tem sim impactos na economia.
né? Então, assim, a análise econômica do direito, que surgiu lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, a análise econômica é mais forte nesses países, mas agora tem avançado também nos países de civil law, né, incluindo o Brasil. Ela defende que os impactos sejam avaliados para aí sim os tomadores de decisões tomem, né, enfim, uma decisão aí, né? Então seja colocado na mesa todas as possibilidades, todos os impactos, tudo mais que pode vir a ocorrer, e aí sim então para que a análise econômica sirva como metodologia do direito. Então eu me apaixonei, continuei, ingressei nesse grupo, hoje eu sou coordenador, daí aproveitei e escolhi no mestrado, eu ganhei uma bolsa e daí aproveitei e fiz mestrado na PUC, né, em direito econômico, né, para me aprimorar mais nessa área, né, de regulamentação econômica e tudo mais. Só que, não satisfeito, eu decidi também me especializar mais ainda em termos econômicos, em cálculo, tudo. E por isso que daí eu ingressei no mestrado em economia na UFPR. Fiz a prova, passei, mas foi difícil, tive que aprender coisas assim que muitos aprendem na graduação. Economia profissionalizante? Mas tive que aprender... Professor... como é que é o nome dele? Marco Cavalieri dá aula lá. Nesse curso? Eu, pessoalmente, não conheço. Em que período você está? Mas eu já terminei, agora estou no processo de escrever a dissertação. É que ele é da Políticas Públicas da Federal. De Políticas Públicas, é outro programa. Tá. Outro programa. Mas economia tive que aprender a fazer regressão, né? Tive que estudar estatística, econometria. Eu que vim do direito, para mim tudo isso era novidade, mas aprendi e tudo isso, então eu tenho utilizado como ferramenta, inclusive, para aplicar o direito. Eu acho isso fenomenal. Eu acho que, inclusive, é o que falta, né, na política, em todos os âmbitos e no Poder Judiciário. A gente tem visto cada vez mais, principalmente o STF, aplicando mais a economia, né, visualizando quais são os impactos para ir decidir, né, algumas ações, mas ainda é muito pouco e eu até entrei agora, ano retrasado, fui convidado para ser diretor da Associação Brasileira de Direito e Economia e para mim foi muito gratificante, porque eu estou podendo ajudar, né, a expandir esse estudo do direito e economia para dentro das universidades, nos cursos de graduação e pós-graduação. Não, sensacional. E daí você entra na sua graduação, se encontra nesse caminho, mas daí o pé na economia, né, que é o que a gente quer discutir aqui, que é a tua especialização. Vamos começar primeiro com a reforma tributária. A gente conversou ali pelo WhatsApp, né? Muito se fala no Brasil sobre reforma tributária, que tipo de reforma tributária a gente quer, mas sempre tem os empecilhos do Congresso Nacional, né? O que você achou da implementação e até aprovação dessa reforma tributária? Claro, tem a implementação agora feita pelo governo da reforma, mas a construção dessa reforma em si para melhorar o sistema tributário brasileiro. Olha, Lua, eu acho que foi de extrema importância. O Brasil tem feito reformas muito importantes, né? A reforma tributária é uma delas. A reforma tributária, eu tenho uma amiga que é... então você acha que veio de reformas para chegar até a reforma tributária? Sim, eu acho... Reforma trabalhista, previdenciária, que precisou fazer? Isso, no geral, o Brasil tem feito reformas que são importantes, né? Eu acho que reformas são sempre bem-vindas, a sociedade tem mudado, né? Por exemplo, a sociedade está ficando cada vez mais velha, a gente está tendo cada vez mais idosos e menos jovens, porque as pessoas estão tendo menos filhos, então há necessidade de reforma da Previdência. Reforma tributária, o nosso sistema tributário é caótico, completamente caótico, a guerra fiscal entre estados, o ICMS é uma confusão, né? Eu que inclusive tenho especialização em direito tributário empresarial, ICMS sempre foi um calcanhar de Aquiles, né? Porque para vários tributaristas. Só que o governo não quer perder dinheiro também, né? Não, então, primeiro agora passou-se a reforma tributária sobre o consumo. A ideia não é nem aumentar e nem reduzir a carga tributária, que está ali em torno de 33% do PIB. Né? A ideia, então, 33%? 33% do PIB. Isso quer dizer o que nos países da OCDE? Bastante, pouco? É que o problema do Brasil, comparado com outros países da OCDE, está um pouco abaixo da média. Mas o problema do Brasil é a forma como nós tributamos, né? Nós tributamos muito o consumo e pouco a renda. Por isso que eu acho que é importante vir junto com essa reforma tributária do consumo que teve. Acho que foi muito importante para dar transparência. Agora os consumidores vão ter noção de quanto, né, do produto que ele está comprando, quanto é preço de mercado e quanto é tributação.
ele vai ter noção disso, vai evitar guerra fiscal entre os Só, estados. desculpa te cortar, mas você fala muitos termos que são técnicos, né? Essa reforma tributária que diz o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu for comprar meu celular, eu vou saber quanto que eu estou sendo tributado na compra do celular. É isso? Exatamente. Tributação de consumo? Essa é a ideia, Entendi. Porque agora vai ter um só tributo, digamos, que é o IVA. Entendi. Vai ser dividido em IBS, CBS, enfim, não vou entrar aqui em detalhes. Mas esse imposto vai incidir sobre É um imposto único. Digamos que sim. Do consumo. Sobre o consumo, exatamente. Sobre o consumo. É um imposto sobre o valor agregado, como é chamado em outros países, né? Entendi. E assim, então o consumidor vai ter mais transparência enquanto ele está pagando sobre impostos, porque hoje você vai no mercado, você não sabe quanto você Tá, mas a pergunta é, quando você tem esse imposto, vai direto para o governo federal e daí repassa para os estados depois? Então, por isso que daí eu falo que a tributação agora vai ter a mesma base de cálculo, mas tem a tributação estadual e municipal, onde esses recursos vão ser administrados por um comitê gestor, né, que é o IBS, e tem o CBS, que vai direto para o governo federal. Né? Tá. Então, assim, mas teve até uma grande discussão durante a reforma. Eu me lembro da Janena Pascoal trazendo um ponto interessante, que ela falava que ela era contra a reforma porque ia tirar a autonomia dos estados. Porque agora esse dinheiro não vai diretamente para o governador, para o prefeito, vai para um comitê gestor, né, lá em Brasília. Indicado por quem? Pelos governadores e prefeitos. Então vai estar o secretário de Estado lá. Com certeza, vai ter ali representantes, né, dos estados e dos municípios. Vai estar o secretário de Estado lá, dinheiro no caixa. Só que vai estar o Ortega ali lá. O comitê gestor vai decidir como vai dividir, como vai repassar esses recursos para os estados e municípios. Daí esse comitê que vai decidir, vamos pensar, 10% para tal estado, 15%, etc. E daí o estado faz o repasse para os municípios, né? Sim, obviamente. Mas a tributação municipal continua a mesma coisa. Continua. Os municípios vão ter a possibilidade de estabelecer. Aliás, que agora esse vai ser, na verdade, um estadual, né? Os estados vão ter a possibilidade de escolher suas alíquotas, né? Enfim. Mas o dinheiro arrecadado vai primeiro para esse comitê gestor. Depois que é repassado, né, para os estados e municípios. Então são dois impostos, que na verdade é considerado um, só que os recursos são divididos em dois, digamos assim. Tá. Né? É o imposto sobre o valor agregado, mas é dividido em IBS e CBS. O CBS é um dinheiro que vai para o governo federal, é arrecadado para o governo federal. O que é CBF? CBS é contribuição sobre bens e serviços. Tá. E assim, esse dinheiro vai para o governo federal, né? Enfim, e o IBS vai para esse comitê gestor, que é representado por estados e municípios. Mas daí tem a divisão, quando eu faço a compra, tem a divisão do IBS e do CBS ali. Vai ter. A proposta é ter, sim, quanto que vai daí para esse comitê gestor dos estados e municípios e quanto vai para o governo federal. Então eu acho que assim vai dar mais transparência. A ideia é que vai dar mais transparência. Vai ser menos, são 5 tributos que estão sendo trocados por 2, né? Também tem o... Dá um enxugamento ali. Né? Com certeza. Mas a alíquota vai ser maior um pouco desse imposto, ou não? Então, mas é porque não vai ser mais não cumulativo. Pensa que agora tem toda uma cadeia produtiva. Atualmente, tirando o ICMS, quando um produto ele começa desde lá do agro, desde quando ele é colhido, até a venda para o consumidor, ele é sempre tributado e tudo mais. Esses tributos vão, né, incidindo sobre, inclusive, o tributo pago pela cadeia anterior. Enfim, isso vai acumulando. Agora a ideia é o imposto ser não cumulativo, só vai pagar no consumidor. O consumidor final. O último que, enfim, consumir vai pagar o imposto. Então, os outros vão poder abater esses valores. Então vamos pensar o seguinte, para explicar. Então a alíquota parece muito alta, e de fato é. Né, eu acho que por isso que precisa vir também essa reforma do imposto de renda. Mas assim, a alíquota parece alta, mas assim, a gente já paga isso, só que a gente não vê. Entendi. Entendeu? Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Então vamos pensar lá o produtor, agricultor familiar no estado do Paraná que produz leite, tá? Quando no projeto anterior, quando ele vendia para uma cooperativa, ele pagava imposto. A cooperativa, para embalar e produzir, pagava outro imposto e o mercado pagava outro imposto. Agora, nessa reforma tributária, o imposto só vai ser em cima do consumidor final. Isso, do último. Quando eu for comprar a caixa de leite,
não vai ter o imposto incidido que eu já pagava antes, é óbvio, vamos deixar estabelecido isso, porque quando o produtor rural lá do estado do Paraná, de Francisco Beltrão, vende para a cooperativa de leite de Francisco Beltrão, ele está incidindo sobre o valor dele. Então tende a diminuir esse valor e o imposto fica só no consumidor final, no cidadão que compra lá no mercado. Exatamente. Na verdade, na hora que ele for, né, vender primeiro o produto ali para os supermercados, para o atacado, depois do atacado para o varejo, enfim, tem sempre a cobrança de impostos, mas depois ele vai poder abater tudo isso, entendeu? Esse dinheiro, tá. Entendeu? Para não ser cumulativo, entendeu? Daí, porque o ICMS hoje, que é o imposto estadual, já é um imposto não cumulativo. Mas existem outros que não são, né? Tem PIS, COFINS, todos esses vão ser substituídos por esses novos tributos que vão entrar e vão entrar aos poucos. A reforma começa em 2026, esses novos impostos começam a entrar em vigor, né? Então, a princípio, nós vamos ter... Eu acho que o único problema da reforma vai ser esse período de transição. Porque de 2026 a 2033 vão ter 7 impostos, né? Vão ter os 5 que já existem. Sim. E ao pouco eles vão sendo substituídos pelos esses 2 que estão entrando. Para só em 2033, daí, de fato, esses dois acabarem, enfim, compensarem completamente os outros 5 que eles estão substituindo. Então, aos poucos, o ICMS vai desaparecendo. Não vai ser da noite para o dia. Entendeu? Vou dar a gente se adaptando. Vou dar um exemplo aqui. Na época do Plano Real, tinha unidade real do valor, depois foi convertendo para o real. Exatamente. Né? Tinha o cruzeiro, daí unidade real de valor, que fazia a conversão real entre o cruzeiro real, e depois o real foi implementado. Então, exatamente. Necessária essa transição pacífica ali. Exatamente. Para chegar ao... Não, eu estou tentando explicar porque você é um doutor aqui na mesa, mas os ouvintes às vezes ficam assim, ué, mas o que ele está falando? Talvez você é tributado amanhã? Não vou... Isso é uma preocupação, né, da população. Sim, eu vejo assim, eu não sou muito político, né? Claro. Eu sou mais técnico, acadêmico. Então, às vezes, eu posso falar palavras assim, usar termos que os nossos telespectadores não entendam. Mas a questão é, assim, para deixar todo mundo calmo, que ninguém vai pagar mais imposto do que está pagando. Bom. Isso não vai encarecer. A reforma tributária ela foi feita para manter a carga tributária. O que acontece? Que a gente tem visto que a alíquota está subindo, porque cada vez mais o governo, aliás, o Congresso, por lobby, né, infelizmente econômico de alguns setores, eles têm incluído cada vez mais alimentos na cesta básica. E essa ideia de isentar alimentos da cesta básica é uma ideia muito populista. Parece, não vamos pagar imposto sobre a carne, não vai pagar. Mas a ideia inicial eu conheci pessoalmente, almocei, né, com o secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o Bernardo Api, né, o que está coordenando toda a reforma tributária. E a ideia inicial, aliás, isso não mudou, mas a ideia inicial era ter um cashback maior. Então, as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão incluídas no CAD único, né, que recebem Bolsa Família e outros programas sociais, elas poderiam, depois de comprar o produto, elas poderiam receber de volta o valor do imposto. Entendi. Então, por exemplo, se a tributação sobre... Mas não tipo restituição de imposto de renda? Seria mais ou menos isso. Agora está tendo a parte de regulamentação, como é que vai funcionar essa restituição, mas vai ter o cashback. Né? Já tem países que tem como o Uruguai, né? Enfim, então essas pessoas que estão no CAD único vão poder ter esse dinheiro de volta. Isso vai acontecer nessa reforma. Vai ter o cashback, né? Para quem está no CAD único, vai ter, de qualquer jeito. O que acontece? O governo defendia um cashback maior e para não ter que ter isenção para alimentos da cesta básica. O problema é que eles foram criando foram isentando muitos produtos ou reduzindo a alíquota de muitos outros produtos, foram criando várias exceções, e daí o que isso causou? Foi aumentando a alíquota para o resto. Entendi. Porque se a ideia da reforma tributária é manter o que atualmente o governo arrecada, o consumo, né, tributação sobre consumo, quanto mais a gente isenta o copo, isso, a mesa, a cadeira, a carne, isso e aquilo, os outros produtos vão ficando mais caros. Porque a alíquota, para compensar a isenção daquelas, a alíquota para os outros fica mais cara. Então, isso é um problema, porque daí, por causa do lobby, né, por exemplo, o agronegócio já quis colocar carne, né, proteína animal. Proteína animal, tudo mais. Então, assim, só que isso favorece mais os ricos. Certo. Porque, por exemplo, daí quem que não vai pagar imposto? Tudo bem, os mais humildes também não vão pagar imposto sobre a carne, mas os mais ricos também não vão pagar.
E com o cashback, se o cashback fosse maior, que até o ministro Haddad defendia, né, um cashback maior para essas famílias de CAD único, ao invés de isentar vários produtos, é que daí o rico pagaria o imposto sobre a carne, né, porque ele tem condição financeira, e o mais pobre daí teria esse dinheiro restituído. Só que por questão de lobby e tudo mais, isso acabou, enfim, eles acabaram incluindo muitas coisas na cesta básica e outras exceções aí. Então, assim, eu acho que o nosso sistema tributário... Eu tenho uma amiga que é colega da BDE, é a atual vice-presidente da BDE, a Cristiane Schmid, ela foi secretária da Fazenda do Caiado, e ela sempre fala que ela é uma especialista em reforma tributária, e ela sempre fala que o nosso atual sistema tributário, a nota é 0. A reforma propunha um sistema com nota 8. Caiu para 5, né, com todas essas mudanças que teve no Congresso, mas ainda é melhor que o atual. Ainda melhor que o atual. Então vamos pensar aqui, ó, até para explicar para os ouvintes da Paraná Oficial. Pensem o seguinte, gente. Aqui no Paraná, a gente tem o deputado Tião Medeiros, Pedro Lupion. Eles fazem parte da frente parlamentar do agronegócio. Eu não estou mentindo aqui. O Pedro Lupion foi defender que a carne fosse isentada. Só que pense a senhora que está aí. Ao mesmo tempo que a senhora vai ser isentada da carne, outras coisas, que é o que eu estou entendendo, você vai pagar um pouco a mais. E não vai ter esse cashback de volta, ou não? Exatamente. Exatamente, porque o cashback seria só para esses produtos, assim, da cesta básica, enfim, para outros produtos. Então, assim, a gente está encarecendo, não só também para essas famílias que estão no CAD único, mas para todo mundo está encarecendo, né? Quanto mais exceções eles colocam, né, de impostos, eles estão colocando nessa reforma tributária, mais a alíquota vem aumentando, né? E agora atingiu, acho que 27%. É difícil de administrar também, né? Mas, enfim, eu acho que o erro foi ter colocado tudo isso. Eu acho que é uma medida muito populista dizer, não vai cobrar. Inclusive, até o próprio presidente Lula defendia a carne, a isenção de imposto sobre a carne, né? A famosa promessa de campanha dele. Só que ele também está isentando... A da picanha. Só que ele também não está isentando só para os mais pobres, está isentando para os ricos e tudo mais. Se fosse a proposta original do API, que é secretário da reforma tributária, os mais pobres teriam esse dinheiro, né, pago com a carne, né, do imposto, teriam restituído. E daí poderiam até comprar mais, enfim. E daí seria mensal? Seria, eu não sei como é que ficou na regulamentação final, tem que ver isso. Então, não sei. Eles estavam para regulamentar como é que seria o cashback. Eu não acompanhei agora como é que vai ser pago. Você está chamando de cashback, mas acredito eu que seria um projeto de renda mínima, vamos dizer assim. Ou não? Um retorno financeiro. Seria um retorno mesmo, uma restituição do imposto. Restituição mesmo. Exatamente. Eu paguei, vamos supor, paguei R$4 de imposto sobre a carne. Sim. Né? Vai chegar lá um período, eu vou receber esses R$4 de volta. Exatamente. E como assim, a gente tem um sistema muito eficiente, né? Por exemplo, para pagamento de programas sociais, que são as pessoas que estão no CAD único. Então, assim, o governo tem como saber quem que vai ter... Né, quem pagou o imposto. E outra coisa que é importante é que assim, incentiva as pessoas a pegarem nota fiscal. Então, incentiva, inclusive... Porque, assim, para ter aquele dinheiro, né, a pessoa precisa comprovar, né, que comprou, né? Porque sempre, como é que o mercado vai... Né? Famoso CPF na nota. Exatamente. Isso incentiva até o comércio legal e tudo mais, né? Os próprios comerciantes, enfim, agirem de maneira correta, tudo mais, pagarem seus impostos certinhos, né? Porque vai estar mais gente aí pegando... colocando CPF na nota. Isso é muito importante, porque daí é o próprio consumidor, a própria pessoa que está com CAD único, que vai querer ter aquele imposto restituído, ela que vai ter que comprovar. E esse negócio de CPF na nota, eu falo que faz uma diferença absurda. Esse dia eu fiz uma restituição de R$192. Pô, R$192. Para quem não imaginava receber esse dinheiro do CPF na nota Paraná, e ainda você pode ganhar ali uns 50, uns 100 mil reais ali. Não, de extrema importância. De extrema importância. Mas junto com essa reforma do consumo, acho que foi importante, né? Como eu falei, teve mudanças infelizes, ao meu ponto de vista. Faltou uma análise econômica do direito, né? Que é a minha área. Faltou analisar os impactos de tudo isso, que eu estou tentando passar aqui para você, né? Faltou fazer essa análise. Mas, enfim, né? Não faltou a política, né? Não faltou o lobby. Infelizmente, daí, né? Às vezes a política fala mais alto, o lobby, né? Desses grandes aí... desses grandes produtores, tudo falou mais alto. Mas uma reforma importante que precisa vir também é a reforma tributária sobre a renda. Porque antes você me perguntou do sistema tributário brasileiro se a gente paga muito imposto.
O problema do Brasil, quando a gente fala de imposto sobre consumo, e por isso que o cashback é importante, porque assim, o mesmo imposto que atualmente eu pago sobre o leite, você paga sobre o leite, é o mesmo que uma pessoa que está com o nome no CAD único, que recebe Bolsa Família, paga sobre o leite. Entendeu? Então todo mundo paga a mesma coisa. Então a gente fala que os impostos sobre consumo, eles são regressivos. Eles não levam em consideração a renda das pessoas. Até porque não tem como, né? É natural. Você vai no mercado, compra o leite, acabou, vai para casa. Né? Não tem como fazer essa diferenciação ali na hora. Ah, qual que é a tua renda? Você ganha de quanto a quantos salários mínimos? Não tem como. O cashback vem para tentar, né, transformar o imposto sobre consumo mais progressivo, né? Exatamente para favorecer os de baixa renda, para que eles tenham esse dinheiro de volta. Mas o que acontece? O Brasil tributa muito consumo, então, né, muito do que ele arrecada vem do consumo, né, imposto sobre consumo, serviço, tudo mais, e menos sobre renda e patrimônio. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos. O Brasil tem uma taxa muito pequena sobre... cada estado define, mas é um imposto... Aqui no Paraná, por exemplo, é de 4% sobre herança. Deixa eu te fazer um parênteses aqui. O que é esse imposto sobre dividendos que tem aí? Que todo mundo fala, o Ciro fala pra caramba disso, mas nunca se explica o que é um imposto sobre dividendos. Dividendos é a distribuição de lucros de uma empresa. Né? Digamos assim, a empresa ela paga imposto de renda, né? Só que a alíquota, o imposto de renda que a empresa paga é menor que o imposto de renda que a pessoa física paga, né? Que um trabalhador comum paga. Enfim, então, é exatamente para estimular a produção, estimular que aquela empresa produza. Quanto que está o imposto de renda hoje? Depende, isso é progressivo. É progressivo. Depende, por exemplo, do patrimônio. Varia de 7,5% para 15%, enfim. Então pensa o seguinte, a empresa lá paga imposto... E quando a gente fala, acho que esse é o grande debate, que às vezes a direita e a esquerda fica se matando ali e não tem muita concepção disso. Que é, quando a gente defende o imposto sobre dividendos, não quer dizer que vai tributar a empresa. Quer dizer que vai tributar o lucro que vai para os acionistas, para o dono da empresa, é isso? Exatamente. E assim, até a ideia que... o PDT apresentou, mas já faz um tempo, era reduzir ainda mais o imposto que a empresa paga para estimular a produção, né? Enfim, porque é a empresa que gera empregos, tudo mais, né? Produz, investe em produtividade. Reduzir o imposto da produção e tributar o lucro. A distribuição de lucro. Exatamente, é o que muitos países fazem, né? Aqui no Brasil o que acontece? Depois que você tributa a empresa, e a empresa, enfim, faz seus pagamentos e tudo mais, tem o lucro, paga-se o imposto, né? Se ela teve um rendimento aí. E depois disso tem a distribuição de lucros para os seus acionistas. E aí que não tem a cobrança de impostos. Entendi. E isso, na minha opinião, tinha que mudar. Óbvio que levando em consideração, né, cada setor, porque tem vários setores assim que só vivem de distribuição de lucros, né? Enfim, até porque eu não estou pensando só nos grandes empresários, nas grandes empresas com ações na bolsa. Estou pensando também ali no vendedor, né, ali do centro, tudo mais. Ele pensando aqui na papelaria da esquina aqui no comércio, enfim, pequena maioria. Cada caso um caso. Cada caso um caso. Ele paga imposto, né, sobre do lucro que a empresa dele teve, né, que o empreendimento dele teve, e depois o que sobrar vai para ele sem que ele pague impostos sobre mais aquilo. Né? Então, assim, tem que ter uma reforma inteligente, né, levando em consideração todos esses detalhes, pequenos e grandes empresários e tudo mais. Só que eu acho que a gente precisa discutir isso. O governo, eu acho que está atrasando muito. Agora li hoje uma matéria que semana que vem, né, a Glaze, inclusive, falou que semana que vem eles vão lançar o que é super importante, isenção até quem ganha R$5.000, né, por mês. Só que para isso tem que ter uma compensação. Entendi. Porque se não houver uma compensação... E a compensação vem da onde? Vem de tributar dividendos. É aí que eu estou aguardando também ver qual que é a proposta aí do governo. Porque também não adianta nada isentar, né, quem ganha até R$5.000. Mas você viu como o mercado ficou agitado no passado quando o Lula trouxe essa medida, queria isentar. A gente viu como o mercado ficou agitado porque o custo, né, dessa política é muito grande. O governo está abrindo mão de muita receita, num período que a dívida está cada vez crescendo mais, o mercado está pressionando o governo para, enfim, reduzir essa dívida, né? Isso tem impacto no dólar, nos juros e tudo mais.
Então, assim, quero saber de onde ele vai tirar essa compensação. A ideia, uma das propostas seria tributar mais dividendos, tributar mais a renda, né? Mas isso também precisa ser feito com muita cautela. Então, eu estou aguardando aí a proposta do governo e como eles querem compensar essa perda de arrecadação que eles vão ter isentando até R$5.000. E a gente tem que pensar, para você que está nos ouvindo na Rádio Paraná Oficial, a gente está aqui com o Gustavo Miró, um grande advogado, especialista em economia, e é muito bacana a gente pensar na seguinte perspectiva: o governo ele tem um cobertor. Se você vai dormir com seu marido, com a sua esposa, você às vezes briga por causa do cobertor no frio. Então, o governo é a mesma coisa. Então você puxa daqui, puxa dali, o governo é disputa. Então quando o governo federal pensa nessa isenção até os R$5.000, alguém vai ficar faltando. Eu vi uma fala de um economista há um tempo atrás nesses podcast de YouTube, quando eles estavam falando do fim daquele imposto que foi criado para financiar a saúde, o ICMS, não, ICMS. O imposto que foi criado que até o Paulo Guedes queria voltar, foi criado lá atrás para financiar a saúde, eu não vou lembrar agora, um imposto... Financiação. Enfim, eu vou ao longo da discussão, eu vou lembrar o imposto que até foi um economista que falou que o Congresso, em 2006, acabou com esse imposto. E daí falou, e agora? Como é que fica como é que fica o Sistema Único de Saúde? Como é que fica os hospitais filantrópicos que precisam do dinheiro do governo para se manter, né? Tanto que tem um monte de hospital aí no estado do Paraná que está em dificuldade financeira e isso tem impacto, né? Então você veja, aquele imposto sobre transação de dinheiro... Ah, sim, até a Dilma também, era uma polêmica, né? Como é que era? Dilma. Agora me esqueci o nome. Fugiu. Eu lembro que era um imposto sobre transações. Que quando você faz... CPMF, acho. CPMF, isso exatamente. Mesmo. CPMF, né? Sobre foi isentado... financeiras. Isso, sobre... E daí o economista falou, beleza, a gente acaba com esse imposto. Mas aí, o que financiava esse imposto vai fazer o quê? Né? Vou pagar o quê? Vou pagar a conta como, né? Então isso tem tudo, isso que você falou de isentar tem impacto. É que naquela época eu acho que até foi uma forma de eles quiseram acabar, tem impacto na arrecadação, porque o governo ele depende da arrecadação, sim, né? Para fazer as políticas públicas e tudo mais. Ninguém gosta de pagar imposto, mas para o governo funcionar, pagar, inclusive o funcionalismo público, o SUS, educação, tudo tem que arrecadar uma certa quantia. Certo. Né? Obviamente os gastos eles são muito ineficientes. Né? Há gasto para setores que não precisavam, tem setores que precisam, né, de mais recursos, enfim, a gente tem essa ineficiência na alocação de recursos, mas o governo depende de arrecadação. E ali nessa época, quando teve, né, eu era bem jovem, assim como você, a gente era criança, então, né, obviamente... Não, eu vi de agora, gente, semana passada que eu vi. Mas quando acabaram os CPMF, a gente era criança ainda, né, então não acompanhei, mas pelo que eu escuto, havia aquele receio que era sobre transações financeiras, então muita gente começou a utilizar dinheiro vivo para não pagar imposto. Né? Então falam que não daria certo. Eu não sei se hoje, né, porque hoje em dia cada vez estão se utilizando menos dinheiro físico, sim, né? Mas não sei se uma eventual volta desse imposto, até tinha aquele medo, né, medo irreal, né, enfim, da taxação do PIX, né, porque nunca se pensou nisso, mas enfim, o pessoal tem medo, né, que taxem cada vez mais, né, isso é fato. Então, assim, daí eu não sei se viesse uma taxa assim, né, um imposto assim, o pessoal voltasse a utilizar dinheiro. Não sei se seria viável, mas enfim, eu acho que hoje em dia a gente poderia voltar a discutir, né, algo nesse setor, porque realmente daí sobre transações financeiras também é um imposto que impacta quem tem maior capacidade contributiva. E assim, como você falou do cobertor, é interessante, né? A ideia não é aumentar e nem reduzir a reforma tributária, como eu falei. Né? O consumo já foi assim, não foi nem aumentar e nem reduzir a carga tributária. Você vai continuar pagando o mesmo imposto, né, de sempre, não vai mudar. Até a longo prazo tem estudos que dizem que isso vai até reduzir a carga tributária. É para simplificar. Simplificar isso a longo prazo faz com que isso reduza, né? Enfim, mas isso é de longo prazo, né? Eu acho que isso que é interessante. A reforma tributária é uma reforma de longo prazo. A gente vê muitas políticas aí de curto prazo para estimular, ali, né? Então, por isso que esse medo sobre a reforma, mas é uma reforma que vai trazer impactos a longo prazo, né? Tanto que eu falei, tem todo um período de transição e tudo mais.
Mas, assim, assim como a reforma, essa primeira parte da reforma tributária sobre consumo não teve a intenção de aumentar a carga tributária, a da renda também tem que se unir. Uma forma assim, tudo bem, quem tem maior capacidade contributiva, né, quem ganha mais tem que pagar mais, né? Na medida que daí você pode, né, você puxa o cobertor daí para quem mais precisa, né, para quem passa mais frio, para quem é mais friorento. Essa é a ideia, porque aqui no Brasil o que acontece? Quem paga imposto, quem paga a máquina pública atualmente é a classe média. Sim. Os mais pobres são isentos, né? Quem ganha até 2 salários mínimos e tudo mais não paga imposto de renda, enfim, ganha programas sociais, né? Tem imposto alto sobre consumo, sim, mas outros impostos não pagam. A classe alta consegue fazer as suas manobras tributárias, né? Chamada elisão fiscal, né? Muitas vezes ganha dividendo, não paga imposto, né? Manda o dinheiro para fora, agora finalmente começou a ser tributado, enfim, faz as suas... Vai ser tributada a transferência do dinheiro para fora, é isso? Não, isso já era. Mas agora, e quando você trazia de volta também. Mas tem R$1 trilhão de brasileiros lá fora que quando tinha um rendimento anual de tanto, não pagava imposto. Uhum. E pensa só, agora se você é um trabalhador, ganha 5 mil por mês, você tem um imposto de renda descontado na fonte. Se você é um aposentado, um pensionista do INSS, recebe benefício previdenciário, você tem descontado na fonte. Agora o que acontece? Muita gente os mais ricos acabam pagando menos, porque ou mandam o dinheiro para fora, ou colocam em fundos exclusivos, que também são isentos, né, de pagar imposto. Colocam lá em fundos que ficam rendendo e não paga nada de imposto. Por isso que eu acho interessante a abordagem do Haddad de enfrentar essas... Porque não é querer ferrar com o mais rico, mas é uma questão de justiça tributária e eficiência na alocação de recursos. Quanto mais a gente cobrar, né? E assim, não estamos falando de cobrar imposto sobre grandes fortunas, cobrar 50%, 60%, como em alguns países da Europa. Não, cobrar 15%, que é o que o trabalhador paga também. Né? Inclusive, se ele vai fazer uma aplicação financeira ali, se ele tem um rendimento, paga 15%. Por que o mais rico pode mandar o dinheiro para fora, tem rendimentos milionários lá e não paga nenhum imposto? Mas na proposta do Haddad, como é que fica essa tributação desse dinheiro que está lá fora? Agora é tributado, porque essas Mas tributado lá fora? Não, o dinheiro vem para a receita daqui. Como assim? Se você tem um rendimento... Vamos supor, eu tenho um dinheiro na Suíça, igual o ex-presidente Eduardo Cunha. Como é que vai ficar a minha tributação no grupo? O problema dele é que não era nem declarado. Então, assim, tem o problema do dinheiro não declarado, que daí não tem nem como a Receita saber, né? Sim. Mas, assim, tem declarado... Mas vamos supor, eu tenho 200 milhões lá na Suíça. Não tenho, mas... Teve um rendimento... Não sei, hein? Teve um rendimento lá fora, né, sobre esses 200 milhões. Em um ano, você ganhou 5 milhões em aplicações e tudo mais. Sobre essa aplicação, sobre esse rendimento de 5 milhões, você vai ter que pagar 15% para a Receita Federal aqui do Brasil. Ah, tá. Entendeu? Então, o governo... Mas dos próprios bancos financeiras que vão passar... Então, tem que passar. Não, a gente tem acordos de colaboração. Desde o atentado... Assim, sempre vai ter aqueles que vão conseguir, né? Vão conseguir... Não, claro, tem uns países ali que é no cambalástico. Mas está cada vez mais difícil. Desde os atentados de 11 de setembro, em 2001, lá nos Estados Unidos, inclusive a Suíça, ele obrigou a Suíça a divulgar tudo. Né? Porque tinha muitos terroristas, enfim, eles alegavam que tinham muitos terroristas com contas lá na Suíça. Então, os Estados Unidos fez pressão e, assim, agora as instituições financeiras são obrigadas a repassar tudo. E nós estamos falando para o Banco Central ou não? Para a Receita Federal. Para a Receita Federal. Para a Receita Federal. Então a Receita Federal sabe, né, o quanto você teve de rendimento, né, tudo mais. Né? Enfim, esse dinheiro também, eu estou falando de dinheiro só declarado. Também tem muito dinheiro que não é declarado, enfim, daí isso precisa ter uma investigação e ir atrás dessas pessoas. Daí é crime, né? Sonegação fiscal. O problema é que até agora, até ano passado, mesmo quem tinha dinheiro declarado lá fora, a Receita sabia que estava lá, sabia, enfim, quanto a pessoa tem de dinheiro lá, tudo mais, ela só pagaria imposto se ela trouxesse o dinheiro de volta para o Brasil. Só na movimentação, né? Exatamente. Só que se deixasse lá, parado em investimentos lá... Estão ganhando. Estão ganhando e não paga nada de imposto. Enquanto o trabalhador, que ganha 5 mil, 6 mil, 4 mil, tem a faixa de isenção que está em mais ou menos 2 salários mínimos, ele paga, o imposto é descontado na fonte. O trabalhador nem vê aquele dinheiro. A pensionista, aposentado no INSS é a mesma coisa. Né? Posso que muitos aqui dos nossos telespectadores, né, sabe que o imposto de renda é descontado na fonte.
Então, assim, a ideia do cobertor eu achei bem interessante, porque, assim, atualmente o cobertor ele está cobrindo só uma pessoa. Certo. Né? A ideia de ter uma tributação eficiente, por isso que a análise econômica é importante, né? Porque vai avaliar todos esses impactos e tudo mais, é puxar esse cobertor também um pouco para o lado para que a outra pessoa seja coberta. Porque atualmente nós temos uma carga tributária alta pelo pouco que a gente recebe, mas se a gente for analisar por dentro a carga tributária brasileira, ela é muito regressiva, ela afeta a classe média, tudo que é a maior parte da população e que poderia estar usando esse dinheiro para quê? Para consumir, para investir e tudo mais. Não, e eu quero, antes da gente caminhar para o encerramento, um papo muito bacana, mas passou muito rápido, viu? Eu quero fazer duas coisas, eu sei que o Alexandre vai deixar, a gente tem aqui o nosso Paraná Portal, né, o portal da Rádio Paraná, deixar à disposição para você escrever para o pessoal, para os leitores daqui da rádio, para falar sobre essas reformas, porque ainda a gente não tem aqui. A gente tem que falar de comunicação, eu que dou uns pitacos na política lá, às vezes você vê meus comentários ali no portal da Paraná Oficial, mas deixamos à disposição para você escrever e mandar, virar um colunista do portal Paraná Oficial. Eu sei que o Alexandre daqui a pouco vem aqui e vai fazer esse convite, mas eu já estou adiantando já esse convite a você. E tem uma proposta que até eu te mandei no WhatsApp, que é o empréstimo consignado para os CLTs. Né? Muita gente que nos ouve aqui não é servidor público, não é pensionista, etc. Eu quero saber como é que fica esse projeto de lei, como é que fica essa medida provisória que o governo federal anunciou. Então, Lua, como eu já tinha te falado, né, mas é importante esclarecer para os telespectadores que é uma medida assim, que tende a estimular o crédito, né, num ambiente em que a taxa de juros está subindo no Brasil, então cada vez vai ficar mais difícil tomar empréstimo, porque os juros estão cada vez mais altos, né, e a tendência é só subir. Então o governo, sabendo disso, sabendo da importância do crédito, ele criou essa modalidade aí de empréstimo consignado. É uma medida que vai estimular a economia, vai estimular o consumo. Né? Por um lado é bom, vai aquecer a economia, que dizem que vai desaquecer esse ano. Mas por outro lado, como eu falei, a economia é uma moeda que tem dois lados. Por outro lado, nós estamos vendo a inflação subir, e é uma inflação muito de demanda. Né? A inflação subiu... O que é uma inflação de demanda? Então, quando as pessoas começam a comprar muito, nós vivemos uma economia de mercado. Gostemos ou não, nós vivemos uma economia de mercado. Tá. Os preços são estabelecidos pela lei da oferta e da demanda. Certo. Quanto tem disponível no mercado, né? Quanto tem de copo aqui e quanto as pessoas estão procurando por aquilo. Lembra na pandemia, né, que estava todo mundo atrás de máscara e álcool em gel? Subiu lá em cima. Subiu o preço lá em cima. Né? Isso é natural. Quando ninguém está comprando, o que o produtor faz, o que o comerciante faz? Joga os preços lá para baixo. Certo. Né? Então, assim, quando tem muita gente atrás, os preços sobem. Quando tem pouca gente correndo atrás, os preços caem. Então, nós estamos com essa inflação porque o mercado de trabalho está aquecido. Né? Nós estamos com uma das menores taxas de desemprego da história. A renda subiu, os gastos do governo subiram. Tudo isso coloca dinheiro na economia circulando. Só que daí, esse dinheiro, principalmente que vai para famílias de baixa renda, o que a família de baixa renda geralmente compra? Né? Alimentos, né? Produtos da cesta básica. E é por isso que nós estamos vendo um aumento de preços nesses produtos, principalmente. Entendi. Nesses produtos. Também tem outros fatores, por exemplo, o ovo e o café é um problema global. Né? Por exemplo, até nos Estados Unidos o preço está super alto. Né? Mas assim, outros produtos subiram bastante por causa do consumo, né? Aumentou o consumo. Agora que vai ter a safra, né? Agora, enfim, o agronegócio vai ter a grande safra aí, estão dizendo que essa safra vai ser muito maior que a do ano passado, pode ser até um recorde aí da safra, aumentando os alimentos no supermercado, aí o preço cai, porque daí aumenta a oferta, aumenta a quantidade. Então o preço tende a cair nos próximos meses, vamos torcer, né? Seria bom. Mas atualmente, daí voltando do empréstimo consignado, como o governo quer estimular esse empréstimo Mas só antes de você falar desse empréstimo consignado, você que é mais velho, o Alexandre que é dessa época, vai lembrar quando tinha os marcadores, né? O fiscal do Sarney. A gente não vive isso mais. Então, pense o seguinte, antigamente era lá marcando preço, mudando preço toda hora. Hoje é pelo mercado, por isso que tem essas variações, né? O mercado que decide o preço das coisas. A gente aprendeu com o passado, a gente viu que deu errado, né? A gente viu que esses marcadores aí, o fiscal do Sarney, no curto prazo deu super certo e depois deu errado. Começou a faltar comida nas prateleiras. A gente tem visto também isso na Argentina, enfim, quando há muito controle de preços.
Porque o que acontece? As pessoas estão com muito dinheiro, vão comprar os produtos, só que o empresário é incapaz de produzir, de suprir aquela demanda. Sim. Por isso que daí acaba faltando no supermercado. Mas perfeito. Vamos votar no crédito consignado lá. O quê? Ah, já acabou? Encerramos. Meu Deus do céu. Falta 1 minuto, mas deixa ele terminar aí. Só para encerrar. Então, eu acho que vai movimentar a economia, vai aquecer, vai facilitar o crédito para muita gente, né, muitos trabalhadores, mas ao mesmo tempo pode pressionar a inflação. Certo. Porque nós estamos com uma inflação muito alta, o Banco Central está tentando aumentar os juros exatamente para segurar essa inflação. Ao mesmo tempo, o governo vem com essas medidas para estimular o consumo, que as pessoas comprem, tal. Então, assim, é uma medida que pode também alimentar mais a inflação. Não, mas perfeito. Obrigado, Gustavo. Olha, obrigado, Alexandre. Você não estava ouvindo aqui, mas eu fiz o convite a ele a ser um colunista aqui do Paraná, do nosso portal, para falar de economia, dos impactos disso. Um grande amigo nosso aí que tem uma grande contribuição na área da economia para debater aqui na Paraná Oficial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luan, Alexandre, a Rádio Paraná. Fico muito feliz com o convite e, com certeza, né, podem contar sempre comigo. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. E até semana que vem, se Deus quiser.